bem-vindo a mais um programa Vida Devocional. É sempre um prazer imenso estar com você todas as manhãs, orando, compartilhando da palavra do Senhor. Como é bom podermos crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Eu quero orar com você e desde já deixar aberto aqui no nosso chat no YouTube para que você envie o seu pedido de oração. Ao final da nossa exposição bíblica, nós oraremos juntos por aqueles que nos enviarem os pedidos e, claro, com você também que nos acompanha. Vamos orar, clamar que o nosso Deus nos abençoe nesta manhã. Senhor, nós louvamos e exaltamos a Ti. Somos imensamente gratos ao Senhor pelo grande privilégio que temos de crescer na graça do Senhor, crescer no conhecimento da Tua Santa Palavra, compartilhar a Escritura com os nossos irmãos e termos este tempo de devocional, de vida devocional, de oração e leitura da Santa Palavra. Fala aos nossos corações, ensine-nos, ó Deus. É o que nós pedimos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Eu quero compartilhar com você o texto de Neemias, capítulo 6, versos 15 e 16. Neemias, capítulo 6, versos 15 e 16. Diz assim a palavra do nosso Deus. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, aproximadamente aí o dia 2 de outubro, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo, todos os nossos inimigos temeram, todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. O livro de Neemias é um livro muito conhecido. Talvez você já tenha ouvido sobre esta belíssima história da reconstrução dos muros. Nós temos lá no capítulo 1, Neemias recebendo as más notícias em relação a Jerusalém. Ele toma conhecimento do sofrimento do seu povo, da situação de ruínas da cidade, dos muros destruídos e queimados. Ele é acometido de profunda tristeza, chora, lamenta. O seu povo está a sofrer, a sua cidade está envergonhada. Ele passa 3 meses lamentando, orando, buscando a Deus, pedindo ao Senhor alguma solução. Em um dos dias em que ele estava a servir o rei, o capítulo 2, vai nos mostrar o rei questionando Neemias. Neemias, o que acontece? Por que você está abatido? Por que você está triste? Neemias então diz ao rei, rei, a minha cidade está destruída. E o rei questiona a Neemias, Neemias, o que você quer que eu faça por você? Neemias pede primeiramente autorização para voltar a Jerusalém, pede para que o rei lhe desse cartas para que ele conseguisse passar livremente, indo em direção a Jerusalém, pede cartas também para conseguir recolher todo o material necessário para esta reconstrução e então vai para Jerusalém. Além de tudo isso que Neemias havia pedido, o rei também envia tropas. Uma guarda real particular de escolta do rei vai acompanhar Neemias até Jerusalém. Capítulo 2 vai mostrar então esta chegada de Neemias em Jerusalém, 3 dias ali observando, sem fazer nada, apenas tomando conhecimento da real dificuldade que ele teria pela frente. Ele reúne o povo, comunica o povo sobre as dificuldades que estão adiante deles e desafia o povo ao trabalho. No capítulo 3, nós veremos todo o povo, ricos, pobres, pessoas mais jovens, outros mais velhos, nobres e pessoas comuns, trabalhando, dedicados, empenhados na reconstrução do muro. Toda a volta do muro foi feita até a sua meia altura no registro do capítulo 3. No entanto, no capítulo 4, a gente vê que os inimigos do povo de Deus, sabendo que os muros estavam sendo reconstruídos, começaram a zombar e ameaçar aquela obra. Neemias então dá uma ordem: espada em uma mão para defender e proteger os muros, e na outra mão, com a outra mão, trabalhem e façam a obra. No capítulo 5, Neemias vai lidar agora não com o problema dos inimigos externos, mas com os inimigos internos, aqueles que estavam a cobrar altos juros do povo de Deus. E pessoas do próprio povo estavam a fazer isso uns com os outros. Neemias vai combater então o pecado da usura. No capítulo 6, Neemias volta a ter dificuldade com os inimigos externos. Eles voltam a ameaçar, querem agora matar Neemias. E mesmo depois de tantas ameaças e as dificuldades externas e internas, Neemias vê então essa reconstrução se findar. O texto vai nos registrar aqui, então, no verso de número 15, que em 52 dias
os muros foram reconstruídos, prontos, acabados, tudo feito. A boa mão do Senhor os acompanhou e deu a eles esta grande bênção. Os muros representavam a segurança de uma cidade. Os muros representavam também os limites, o tamanho, o espaço territorial. Os muros representavam a identidade de um povo. Uma cidade murada indicava que ali estava um povo que se alinhava por sua cultura, por seu idioma, pelo Deus que serviam. Quando nós pensamos no muro de uma cidade, não estamos falando apenas de segurança e proteção. Estamos falando de posse e propriedade de um território. Estamos falando da identidade de uma nação. Pois bem, Deus abençoou e deu àquele povo a graça de terem os muros da sua cidade reconstruídos. E é sobre esta bondade do nosso Deus para com o seu povo que eu quero falar com você nesta manhã. Como nosso Deus é bom. E Deus, de fato, foi muito bom. Quando nós olhamos a reconstrução dos muros, não estamos falando apenas de uma ideia de uma construção simples. Estamos falando de 2.600 metros de muros sendo feitos em 52 dias. Já parou para pensar como é difícil uma construção deste tamanho, desta proporção? Quando nós olhamos as obras públicas em nossos dias, demoram muito mais do que 52 dias. Algumas se arrastam por anos e anos e não ficam prontas. Muito dinheiro é colocado, muito dinheiro é desviado e as obras parecem não andar. Mas quando nós olhamos aqui no contexto do livro de Neemias, vemos que uma obra gigantesca foi feita rapidamente em menos de 2 meses. O que justifica isso? A intervenção divina. Como isso foi possível? Foi possível porque Deus estava com o seu povo, porque a bondade de Deus foi manifestada ao seu povo. Estamos falando de um tempo sem tecnologias, estamos falando de um tempo em que os materiais eram escassos, não eram cheios de todas as facilidades que são próprias das construções do nosso tempo. Estamos falando de um povo que estava a trabalhar com pessoas amadoras, não eram construtores profissionais. Estamos falando de uma região que estava cercada de nações inimigas, com o tempo todo ali tendo que conviver com ameaças. Veja então que este feito de construir os muros em 52 dias, de fato, foi algo extraordinário. A bondade do Senhor é vista neste texto, do Senhor incomodando primeiramente a Neemias, despertando ele para trabalhar, despertando ele para fazer algo pela sua nação, do Senhor quebrantando o coração do rei para que o rei liberasse Neemias das suas funções como copeiro e desse a ele também todos os materiais necessários. Vemos a bondade do Senhor preparando os recursos, vemos a bondade do Senhor despertando todo o povo, ricos, pobres, grandes, pequenos, para trabalhar ali na reconstrução dos muros. Vemos a bondade do Senhor na sabedoria que ele dá a Neemias, tanto na estratégia da reconstrução, como também na sabedoria para lidar com os inimigos externos e também os inimigos internos. O nosso Deus continua a fazer grandes coisas pelo seu povo. O nosso Deus continua a nos proteger, continua a nos dar condições e recursos para que avancemos na sua obra. Neemias tinha uma missão, a missão dos muros. E eu e você temos muitas outras missões. Temos a missão que Deus nos dá em relação à nossa família. Temos a missão que Deus nos dá em relação à nossa sociedade, dentro da profissão que Ele nos capacitou e nos chamou para servir. Temos a missão dentro da nossa igreja, de, através dela, servir os nossos irmãos, servir na edificação uns dos outros. Temos a missão no mundo de proclamar Cristo Jesus. Para cada uma dessas missões, o Senhor continua a demonstrar a sua bondade para conosco. Ele continua a despertar corações, Ele continua a enviar recursos e nós precisamos olhar para esta bondade do nosso Deus e nos valermos dela para avançarmos na missão. Senhor, Tu és bom. Senhor, nós temos a plena certeza que o Senhor continua sendo aquele Deus dos dias de Neemias. É o Deus que não muda, é o Deus que não falha, é o Deus que é fiel. Senhor, nós cremos que da mesma forma que o Senhor agiu lá atrás com Neemias, fazendo com que ele avançasse nesta grande obra, o Senhor também pode fazer em nossos dias. O Senhor também pode começar a aquecer mais o meu coração, me incomodar para que eu seja um pai melhor, um marido melhor, um profissional melhor, alguém dentro da minha igreja servindo os meus irmãos de uma forma melhor, alguém no mundo proclamando o Teu Evangelho. Senhor, como o Senhor fez com Neemias, faça comigo, desperta, me incomoda para orar, me incomoda, ó Deus, para servir, me incomoda para ter ousadia e coragem de, ao estar diante dos reis e dos poderosos da terra, ter a condição de falar do reino, da vontade e da missão do Senhor na minha vida. Senhor,
desperta aqueles que estão ao meu redor, pessoas que possam me ajudar, pessoas que possam contribuir comigo, com o meu ministério, a começar lá de casa. Toca no coração do meu cônjuge, toca no coração dos meus filhos, para que eles também experimentem desta tua bondade, para que a minha missão, talvez como pai, como mãe, torne-se mais fácil. Senhor, abençoe-me com os recursos que eu precisar. Eu quero e eu desejo fazer coisas melhores, mas preciso de recursos para isso. Abençoe-me, Deus. Demonstre da sua bondade para comigo, para que eu cumpra a tua missão. Senhor, no mundo onde eu estou, dentro da profissão e do cargo que o Senhor me concedeu, desperta no coração dos meus colegas de trabalho as condições ideais e o desejo de servirem melhor. Senhor, lá na minha igreja, desperta outras pessoas para me ajudarem, desperta outras pessoas que vão servir comigo, manda-nos os recursos para que nós sirvamos melhor a Ti. Irmãos, nós vimos a bondade do Senhor nesta reconstrução dos muros, vimos a bondade do Senhor em abençoar a missão que Ele chamou e deu a Neemias. O Senhor continua sendo um Deus bondoso, Ele continua a nos desafiar com a missão, e nós precisamos crer nesta bondade dEle e começar a pedir, certos de que, se for para o interesse do Rei, dentro da missão do reino, Ele nos abençoará. No entanto, esta bondade do nosso Deus para com o seu povo chama-nos a atenção também para o grande objetivo. O objetivo nunca foi o próprio povo. O objetivo nunca foi apenas os muros. O objetivo sempre foi a glória de Deus. Quando nós lemos o Salmo 67, versos 1 a 3, nos diz assim: Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Se você observar o texto que nós lemos, de Neemias, capítulo 6, verso de número 16, você vai ver que, na medida que aquela obra foi concluída, que as nações vizinhas ficaram sabendo, eles reconheceram que foi pela intervenção do nosso Deus que nós fizemos aquela obra, que aquela obra tinha sido concluída. Veja que os grandes feitos do Senhor, a bênção, a bondade e os cuidados do Senhor com o seu povo, fizeram com que até mesmo as nações vizinhas, os povos inimigos, aqueles que não pertenciam ao povo de Deus, reconhecessem, de fato, o Deus deste povo é Deus verdadeiro. Agora olha que curioso. Lembra que nós falamos que o rei concedeu não apenas os recursos para que Neemias fosse para Jerusalém reconstruir os muros, mas mandou também uma tropa, guardas para acompanhá-lo? O rei estava apoiando. Estamos falando de uma potência mundial, a Pérsia. Os persas haviam mandado recursos, os persas haviam garantido a segurança do povo, os persas estavam ali prontos para ajudarem. Era uma missão também do rei persa. Agora, veja como Deus é bondoso. E veja como esta bondade de Deus alcança outras nações. As nações vizinhas não dizem: eles conseguiram fazer esse muro em 52 dias por conta dos persas. Se não fossem os persas ajudando, eles não teriam conseguido. Não é isso que eles dizem. Eles reconheceram que foi pela intervenção de Deus que aqueles muros foram completados. Não era o poder da Pérsia, não era a força da Pérsia, não era a riqueza da Pérsia, mas era a graça, a bondade do próprio Deus, o poder do próprio Deus, a intervenção do próprio Deus, que deu condições ao povo do Senhor de concluir aquela obra. Nós estamos aqui servindo ao Senhor. Estamos neste mundo a cumprir a missão do nosso Deus. E as coisas boas que Deus faz não têm necessariamente a ver conosco. Tem a ver com a glória dele. No Salmo 67, que nós lemos, veja, seja Deus gracioso conosco. Seja Deus bondoso conosco. Mas, Senhor, que esta tua bondade seja tão somente para que conheça-se na terra o teu caminho. E para que as nações conheçam a tua salvação. E o resultado, que louvem-te então todos os povos, ó nosso Deus. Na teologia da prosperidade e neste contexto de igreja com mensagens tão triunfalistas e tão egocêntricas, nós infelizmente temos sido conduzidos a pensar que tudo que Deus faz, faz por nós. Ele me ama, me ama, me ama, então tudo que Ele dá é para o meu bem, tudo que acontece é para me servir. É como se Deus estivesse e existisse tão somente por nossa conta.
E se nós morrêssemos, pronto, Deus agora não teria mais o que fazer, porque afinal de contas, tudo que Deus faz tão somente por mim. Isso é um grande erro. Deus faz para a sua glória, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. É claro que nós somos alvos desta bondade de Deus, mas não em primeiro plano, de forma secundária. A grande vontade do Senhor é que o seu nome seja exaltado, é que a glória dele seja manifestada em toda a terra. E de forma secundária, respinga sobre nós muitas bênçãos. Muito da bondade do Senhor vem sobre nós, não como se nós fôssemos os alvos primários. A prioridade maior é sempre a glória do Senhor. E que bom que em meio a esta glória de Deus sendo manifestada nas suas obras, nós somos beneficiados por cada uma delas. Seja Deus gracioso conosco. Sim, seja Deus bondoso. Nos abençoe, Senhor. Mas que tudo isso, toda esta bênção e toda esta glória, seja tão somente para que outros vejam, saibam e reconheçam que a boa mão do Senhor intervém, cuida de nós e faz por nós. Veja que então, de fato, Deus é bom e Ele continua a ser bondoso conosco. De fato, o Senhor está pronto a nos abençoar com recursos, despertando as pessoas que estão ao nosso redor, mas não pense em você de forma soberba e arrogante, que tudo isso Ele faz porque você é o queridinho e o amado de Deus. Sim, Ele nos ama, mas Ele faz, primeiramente, para a sua própria glória. Para que outras nações saibam, para que outras nações reconheçam que o nosso Deus é grande, que o nosso Deus cuida do seu povo, que o nosso Deus faz pelos seus. Um texto que ilustra muito bem isso também é o texto lá de João capítulo 4. Jesus está a curar um cego de nascença. E os seus discípulos perguntam, Senhor, o que fez este cego? De quem é a culpa? A culpa é dos seus pais? E Jesus olha e fala, não é nem por conta dele, nem por conta dos seus pais, é para que a glória de Deus fosse manifestada através do Filho. Quem disse que foi pelo cego? Claro, o cego foi muito abençoado. E eu fico imaginando a alegria de alguém que nunca enxergou poder ver as cores do mundo. No entanto, Jesus fala, quem disse que foi pelo cego? Quem disse que tem alguma coisa a ver com ele? Não. É para que a glória do Filho seja manifestada. É para que todos reconheçam que Jesus é o verdadeiro Filho de Deus. Foi por isso que ele foi curado. Não tinha a ver com o cego, tinha a ver com Jesus. Não tem a ver comigo ou com você, tem a ver com o reino de Deus. E que bom que nós estamos inseridos neste reino. Então, tire a soberba do seu coração. Esse negócio de eu determino, eu não aceito, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, tem que ser assim, Senhor. Não, tudo isso é besteira. Senhor, seja gracioso conosco. Mas que esta graça esteja dentro do plano maior e principal do Senhor, que é a tua própria glória. A bondade do Senhor, que existe, é real, está sobre nós ainda hoje, esta bondade do Senhor que serve para evidenciar a sua glória entre as nações, também é a bondade do Senhor que humilha e envergonha os inimigos. Quando nós olhamos o texto, ainda no verso 16, Neemias 6,16, o texto diz assim, quando as nações viram os muros concluídos, caíram então muito no seu próprio conceito. Há uma outra versão que diz assim que, na medida que eles viram toda aquela obra construída, eles foram humilhados. Eles sentiram-se diminuídos. Nós tentamos tanto, nós nos esforçamos tanto para parar, para interromper essa obra, e não conseguimos. A boa mão do Senhor estava com eles. O Senhor faz algumas coisas para calar os inimigos. O Senhor faz e tem algumas atitudes da sua graça bondosa e generosa justamente para provar para nós que de fato ele existe e para fazer calar os inimigos. O Salmo 67 ainda, no verso 7, nos diz, abençoe-nos Deus e todos os confins da terra o temerão. O texto está colocando essa ideia, quando o Senhor abençoa o seu povo, os inimigos temem. O Salmo 8, verso 2 nos diz que da boca de pequeninos, de crianças de peito, daquele recém-nascido, o Senhor suscita a força, por causa dos adversários, para fazer emudecer o inimigo e o vingador. Quando você olha o bebezinho recém-nascido, há tanta beleza, há tanta perfeição, há tantos detalhes numa porção tão pequena de ser humano, mas que já reflete aquilo que um homem maduro é. E quando você olha toda aquela beleza, tão pequena, tão frágil, mas ao mesmo tempo tão extraordinária, isso faz calar os inimigos. É como se o texto estivesse dizendo, diante dos grandes feitos do Senhor, os inimigos ficam sem palavras, ficam ali humilhados. São pelo Senhor diminuídos. Isso nos ensina muita coisa.
Por vezes nós queremos combater os nossos inimigos usando as armas humanas e terrenas e não deixamos que o próprio Deus cale e humilhe a estes que se opõem a ele e ao seu povo. Por vezes queremos usar das mesmas armas. Lembra, Neemias tinha todo o exército persa. Ele poderia se valer da força dos persas. Colocar ali os decretos e as cartas do rei e falar, olha, vocês vão continuar tentando me atrapalhar, vocês que são os meus inimigos vão querer continuar a interromper esta obra, veja quem está comigo. Ele poderia se valer da Pérsia para fazer isso, dar uma carteirada, como nós dizemos em nossos dias, mas não faz. Ele deixa que o próprio Senhor trate, cuide e veja o que deve ser feito com os seus inimigos. Nós precisamos começar a confiar em nosso Deus desta forma. Senhor, Tu és bom e a Tua bondade trata até mesmo com os nossos inimigos. A bondade do nosso Deus, ela existe, continua, é real. O Senhor continua a trabalhar pelos seus. Ao trabalhar, Ele o faz para a sua própria glória. Ao trabalhar, Ele cala os inimigos. Mas eu quero encerrar dizendo que a maior demonstração da bondade do nosso Deus para com o seu povo foi enviar o seu Filho Jesus Cristo vir a este mundo para morrer na cruz em nosso lugar. Não há maior demonstração da bondade do nosso Deus do que essa. Qualquer outra coisa é superficial, é secundário, é passageiro. Carro, casa, saúde, tudo isso passa. O maior presente que nós poderíamos ter de Deus, a maior bênção que o povo de Deus poderia ter é o Filho do Senhor, Cristo Jesus, ter vindo a este mundo, vivido de forma justa, ser justo em nosso lugar e pagar na cruz o preço pelo nosso pecado. Louvado seja Deus por isto. Isto é bondade, amor e graça de verdade. Como é bom saber que o nosso Deus foi bondoso assim conosco. Como é bom saber que esta bondade do Senhor também cala os nossos inimigos. Quando então Satanás tenta nos convencer de que somos pecadores, de que não seremos aceitos, de que a nossa oração não vai passar do teto diante dos pecados que nós temos, Cristo Jesus vem para nos livrar de todo o peso, de toda a culpa. E a Escritura nos diz, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Cristo Jesus quem os justifica. Em meio a esta bondade graciosa do Pai para nós, manifestada no Filho, nós calamos também aqueles que se opõem, que tentam nos acusar dos nossos pecados. Sim, eu sei que eu sou falho, eu sei que eu sou pecador, mas em Cristo Jesus, nos méritos de Cristo e na justiça de Cristo, eu sou aceito pelo Pai. Então os nossos inimigos são calados, porque eles não têm como levantar acusação contra o Filho de Deus. Que o Senhor te ajude a se lembrar dia a dia desta bondade dele. Que você, ao lembrar desta bondade e graça do Senhor para com você e para com o povo de Deus, não seja orgulhoso. Entenda que isso vem para a glória do próprio Senhor. Que você passe a confiar que o próprio Deus tratará com os inimigos e calará os inimigos. Você não precisa perder tempo com isso. Foque em fazer a obra do Senhor. Que você se lembre da maior demonstração de bondade do nosso Deus para nós, que foi a morte do seu próprio Filho, o Senhor Jesus Cristo. E que você descanse, que os seus pecados já foram pagos por Cristo Jesus. Se você sofre com a culpa, se você sofre com o pensamento e com a ideia de que não vai ser aceito por Deus, lembre-se que em Cristo Jesus nós temos o perdão. Mas isso só é válido para aqueles que creram no Senhor Jesus. Por isso, o meu convite a você é este: creia no Senhor Jesus Cristo. Experimente desta maior bondade que Ele tem para com o seu povo. Experimente desta maior graça que Ele tem para nós. E tenha a certeza que você poderá descansar nesta justiça do nosso Deus e na salvação que nós temos nele. Vamos orar? Eu quero ver se há aqui pedidos de oração. Já estou aqui no nosso chat. Orar pelas mulheres. Vamos orar pelas nossas irmãs, pelas muitas mães que estão aí servindo as suas famílias. Oremos por elas. Sueli pede oração pelo irmão José Antônio. Está na UTI com Covid. Vamos orar pela vida do José Antônio, que ele fique bem em nome de Cristo Jesus. A Adriana pede oração pelo esposo, seu trabalho, e para que o Senhor dê a ele sabedoria para lidar com os problemas. Que o Senhor então abençoe o esposo da Adriana, abençoe no seu trabalho e ajude-o
no cuidar aí do dia a dia, das suas obrigações. Ok, vamos orar então, pedir a bênção do Senhor para as nossas vidas. Santo e eterno Deus, como é bom saber da tua bondade para conosco, o teu povo. Como é bom saber que o Senhor continua sendo bom, continua sendo Deus, continua a demonstrar a sua graça e a sua bondade dia após dia. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, pedimos que esta tua bondade continue a ser demonstrada para com os teus filhos. Para aqueles que precisam da cura do Senhor, que o Senhor venha curá-los. Pedimos, ó Deus, pela vida do seu José Antônio, que está ali internado com Covid. Seja mais uma vez bondoso. Manifeste mais uma vez a glória do Senhor através da bondade, curando o seu José Antônio. Guarde-o, ó Deus. Abençoe os médicos que estão ali com ele. E tantos outros que estão vivendo também as dificuldades das questões sanitárias. Cura, ó Deus, salva, em nome de Jesus. Pedimos também, ó Pai, pela vida do esposo da Adriana, tem misericórdia, ó Deus, ajude-o. Ajude-o nos desafios da vida profissional, com os seus colegas de trabalho, com as responsabilidades do dia a dia, que em nome do Senhor Jesus ele tenha graça, sabedoria vinda do alto, para saber lidar com todos os desafios e com todos os problemas que ele tem e está enfrentando. Abençoe, Pai. Guarda o teu povo. Continue a cuidar de nós e a demonstrar da tua graça e da tua bondade. Que assim seja neste dia. Que este dia seja um dia cheio das bênçãos do Senhor sobre cada um daqueles que nos ouvem neste momento. É a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe grandemente e te dê um ótimo dia.